Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Vou pegar carona aqui no livro que foi lido já no início da reunião. Vamos falar um pouquinho sobre capítulo 6, a partir do verso 1 do Evangelho de João. Nos diz assim: partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo uma grande multidão, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, distribuiu aos discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Louvo a Deus por esta tão nobre oportunidade. Pastor Adriel Lemos Jerônimo, meu particular amigo, Deus abençoe todos os responsáveis por esta reunião intitulada Culto da Edificação Cristã. Então, neste momento e nesta noite, sendo menor aqui, eu peço que o Espírito Santo nos fale segundo a necessidade do nosso coração e da nossa alma. Já observamos nesta noite que há um propósito, uma linha tênue entre o milagre e o não milagre, entre ser alcançado e não alcançado. Desde o primeiro que teve a oportunidade aqui, já pôde falar alguma coisa de Jesus, já ouvimos testemunhos, já fizemos oração, já ungimos com óleo, conforme a orientação bíblica, colocamos a mão sobre as pessoas segundo o ensinamento de Jesus, e portanto, é quase que impossível alguém não ser ministrado por um milagre esta noite, porque nós fizemos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, e sendo assim, nós temos a certeza de que somos alcançados por conta da orientação da palavra e do Espírito Santo. Eu poderia aqui pregar uma mensagem pentecostal nessa noite, até quando o presbítero Ademar orou aqui, ferveu meu coração, e eu pensei, hoje é um culto de ensino, e se nós vamos construir alguma coisa, porque o culto é de edificação, melhor seja que construímos devagar, porque toda boa obra, ela é cuidada, ela é orçada, ela é amparada pelos construtores, e os edificadores precisam ter cuidado, porque o resultado final é surpreendente quando começa-se certo. Alguns que trabalham com construção aqui sabem que ninguém começa uma casa do telhado. Primeiro é tirado o esquadro, faz a base, e geralmente a base é o lugar que menos aparece, e é onde vai mais dinheiro, mais empenho. Os grandes edifícios só estão de pé porque a sua base é bem construída, porque foi investido muito ali, por isso estão de pé. As pessoas olham os arranha-céus monumentais e não dão-se a entender de que para que eles subam é necessário que eles desçam primeiro. É feita uma escavação, feita toda uma preparação, e aquilo que os olhos veem geralmente não é aquilo que nós conseguimos enxergar com uma forma espiritual. E assim é a nossa vida também. As pessoas nos olham por fora e nos questionam às vezes por aquilo que os olhos humanos veem, mas aquilo que está oculto, segundo Mateus capítulo 6 e versículo 6, é o mais importante. Deus tem o prazer de honrar publicamente aquilo que nós somos com Ele intimamente. Então muitas vezes não entendemos o porquê Deus escolhe alguns e levanta de uma hora para outra de uma forma extraordinária.
é por conta do particular que esta pessoa tem com Deus. Enquanto alguns perdem tempo falando o que pensa nas redes sociais, o crente inteligente abre a porta do quarto, entra nele, fecha a porta, dobra o joelho, chora e fala com o Pai que está em secreto. E assim Deus desce e opera o milagre segundo a necessidade daquela pessoa. E olhando para esse texto, eu percebi de que os ensinos de Jesus são tão importantes quanto as pregações que acaloram mais a alma. Quando Jesus sentava para ensinar as pessoas não viam o tempo passar, a hora passar, porque era tão bom e tão gostoso ouvir Jesus falar. Acompanhado da palavra de Jesus vinham as dezenas de milagres que seguiam, e por isso as pessoas tinham prazer de estar ali. Mas alguns tinham uma necessidade de mudança de vida, outros simplesmente curiosos em ver aquilo que aconteceria durante as ministrações de Jesus. E neste momento, nesta oportunidade, Jesus estava, quem sabe, no maior palco dos seus ensinos e pregações, e talvez o maior palco dos milagres que aconteceram. O mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. Jesus começa o seu ministério justamente ali, e de vez em quando ele volta naquele lugar. Eu fico imaginando, talvez durante os 3 anos e meio em que Jesus esteve na terra, cada vez que voltava ao mar da Galileia, lembrava do início da sua trajetória. Muitas vezes eu penso que é necessário voltarmos ao início, voltarmos a orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar, porque o primeiro amor não pode esfriar e apagar da nossa alma. Muitas vezes não alcançamos aquilo que projetamos, porque já não temos a essência do primeiro amor, onde deixamos lá atrás. Outro dia eu conversava com meu pai, porque antigamente nós víamos para esta igreja aqui, do São Cristóvão a pé, e quantas vezes pegamos chuva, quantas vezes pegamos frio, mas não desistimos, vínhamos para cá, ouvíamos a palavra de Deus e voltávamos radiante para casa. Hoje nós temos carro com ar-condicionado, tem asfalto, iluminação pública, temos rede social, temos vários tipos de comunicação, temos ar-condicionado, bancos estofados, e quantas vezes nós não temos a vontade de estar aqui. Então a essência do primeiro amor é necessária para que nós possamos viver um cristianismo autêntico. Ontem eu fiz um vídeo, coloquei na internet, e não lembrei, pastor Adriel, que hoje seria dia 1º de setembro, o mês de combate ao suicídio, o mês de combate à depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas eu fiz um vídeo ontem e postei, você pode conferir lá no meu Facebook, no Instagram, e você vai entender que a necessidade de viver um cristianismo autêntico é tão hoje escassa, que as pessoas não têm onde recorrer quando têm as suas dificuldades, quando os seus problemas afloram, elas não conseguem mais resolver os seus problemas, então elas entram num lugar como esse, e é nesse lugar que Deus tem uma palavra de vida, vitória e esperança. Então, se você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é a tua situação, os meus olhos humanos olhando para você podem me enganar, porque eu vejo você bem vestido, arrumado, perfumado, cabelo arrumado, mas eu não sei como está o seu coração e a sua alma. Mas o Deus desta palavra é o Deus que conhece você por dentro e por fora, e eu tenho certeza que Ele tem o alimento necessário para você nessa noite. Entenda comigo que Jesus estava agora ministrando a multidão, aonde ele havia feito o mar se acalmar, o vento cessar, onde ocorreram as pescas milagrosas e maravilhosas, aonde vários naufrágios foram impedidos, e Jesus estava ali. E nesta cena incomum, nessa história, nós encontramos Jesus, os discípulos, uma multidão, e em específico um menino, um moço, um rapaz. E quando eu olho para o texto, eu percebo que quando o tempo vai passando, quando o tempo vai girando, quando os dias vão acontecendo, as pessoas automaticamente começam a buscar viver uma vida com uma facilidade maior. E nós entendemos que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil também. Nós precisamos continuar insistindo, porque as conquistas difíceis nos farão valorizar aquele momento. Quando eu olho para uma multidão de pessoas que são espectadores agora daquilo que pode acontecer, observando curas e libertações, o atrativo naquele momento era fazer parte de uma história da vida de alguém. Os milagres aconteciam, mas sem esperar que o milagre talvez aconteça na minha vida. Eu preciso ser espectador para dizer se Jesus ainda continua ou não com seu efeito milagroso de produzir uma nova história. As pessoas estavam todas olhando para Jesus, atônitos por conta dos milagres que aconteciam.
e não se deixaram entender de que o que Jesus veio fazer à terra não foi curar pessoas, não foi ressuscitar mortos, não foi limpar leprosos. O princípio real do Evangelho é conduzir as almas dos homens que estavam andando em passos largos para o inferno, para ter o nome escrito no livro da vida. Então, automaticamente, inegavelmente, quando Jesus desce do céu, o princípio da pregação é fazer com que os homens entendam que dentro deles existe uma alma preciosa, que logo a terra há de comer o corpo físico, mas a alma perdurará pela eternidade. São mensagens assim que fazem falta nos nossos dias, porque agora nós estamos vivendo a geração dos coaches, de entretenimento de pessoas, aqueles que massageiam o ego e pregam um Deus tão amoroso que você pode viver da forma que quiser, e Deus não terá prazer de lançar a sua alma no inferno. Aonde eu li nesta palavra, e me perdoe os sábios entendidos, mas os meus professores de teologia não tinham o 2º grau, alguns tinham a 4ª série, diáconos da igreja, que há mais de 20 anos atrás pregavam que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aprendi lendo a Bíblia sim, que o caminho para o céu é um caminho de espinho, a porta é estreita, o céu é tomado à força, então não existe facilidade. Se estamos sofrendo aqui na terra, é fácil entender que estamos andando para o céu, porque vai chegar um dia em que nós vamos estar para sempre com o Senhor, e todas essas tristezas da terra serão passadas, e o Senhor estará conosco para sempre. Mas olha que interessante isso aqui. As pessoas estavam ali, os discípulos também, e chega um momento que Jesus observa. Jesus é muito observador. Eu li a Bíblia e percebi que Jesus um dia estava na frente da coletoria da igreja, observando os que estavam depositando as suas ofertas, e foi ali que ele viu uma viúva depositando tudo que tinha. Jesus é muito observador, e Jesus está nos observando nessa noite também. Jesus olhou para a multidão, chamou os discípulos e disse: ei, vamos mandar a multidão voltar para casa? Alguém disse: Senhor, é impossível, então vamos dar de comer para eles. É mais impossível ainda. Nem que tivéssemos uma quantidade tal de dinheiro, poderíamos encontrar todas as padarias da Galileia abertas, para que possamos comprar todos os pães disponíveis, para poder alimentar esta multidão. Mas Jesus faz isso para provar e testar a fé dos seus discípulos. Então é nesse momento que eles começam a perguntar entre si, qual seria a solução para o problema. Neste momento, a ordem imperativa era: coloquem todos assentados, porque vocês assentados terão a oportunidade de aprender alguma coisa, porque um dia ficarão de pé para ensinar. E aqui eu aprendo que eu só posso estar de pé para ensinar quando eu tiver a ousadia de sentar para ouvir alguma coisa. Então Jesus faz com que todos se assentem, os discípulos trabalham, e neste momento da busca incessante por algo que pudesse alimentar as pessoas daquele momento, aparece no cenário da história um menino, um rapaz, um moço. E me chama muita atenção isso, porque certamente ele ouvia e via a preocupação e o movimento que estava acontecendo. Talvez se aproxima de um dos discípulos e diz: ei, o que está acontecendo aí? Aconteceu alguma coisa tão difícil que Jesus não possa resolver? Porque até agora nós não nos deparamos com uma situação dessa. Talvez o discípulo responde para o menino: agora a coisa ficou difícil. Jesus quer alimentar esse povo todo aí, e nós não temos de onde tirar alimento para eles. Eu imagino a fé borbulhante no coração de um moço que diz: ei, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu reparto. Aquilo que eu trouxe de casa eu entrego para vocês. Quem sabe alguém olha e diz: é pouco, é insuficiente. Mas nós precisamos apresentar alguma coisa para Jesus. Nós precisamos levar uma resposta. Jesus precisa de um retorno da nossa parte. Quando eu olho para isso, eu me preocupo muitas vezes nos cultos em que nós saímos de casa para buscar alguma coisa. Culto não é lugar de buscar, igreja não é lugar de pegar, culto é lugar de trazer, igreja é lugar de trazer. Quando você se dispor a trazer para o culto um aleluia, um glória a Deus, uma adoração, inevitavelmente o Senhor olhará dos céus, abençoará a sua história, e a sua vida não será mais a mesma. Mas o que eu tenho, pastor, é tão pouco, o que eu tenho é insignificante. Quem disse que Jesus precisa de muita coisa? Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que o ministério profético
é composto de operação de milagres. Você vai ver o profeta chegando para uma mulher e dizendo: ei, o que você está fazendo aí? Estou catando cavaco, fazer um fogo, um bolinho, vamos comer, eu e meu filho vamos morrer. Aí o profeta diz: faz para mim, mas eu não tenho nada, pouquinho serve. Tudo que é pouco, colocado na mão de alguém que tem o Espírito do Senhor, gera um resultado impressionante. É que muitas vezes nós estamos pegando o pouco que temos e condicionando a pessoas erradas. Outro dia alguém falou para mim: pastor, eu estou vivendo uma dificuldade grande, estou pensando em desistir até de viver. Eu disse: por quê? E essa pessoa disse: é porque eu tinha um sonho, e o sonho para mim era a última esperança de eu poder mudar de vida, mas eu compartilhei com alguém que falou para mim que o meu sonho não daria certo, e poucos dias depois esta pessoa pegou o meu projeto, colocou em andamento, e agora ela está bem e eu estou frustrada. Eu disse: quando nós colocamos o pouco que temos nas mãos de pessoas erradas, nos frustramos e nos deprimimos e temos a vontade de desistir até de viver. Mas se eu pegar o pouco que tenho e colocar nas mãos daquele que não barganha o milagre, ele é capaz de fazer o pouco virar muito, e na minha vida é só alegria, porque ele é poderoso para me fazer viver segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Olhando para esse texto, eu percebo que este menino agora está olhando para a condição de ver algo inusitado até então acontecer. 5 pães e 2 peixinhos para aproximadamente 5.000 pessoas. O que as pessoas estavam vivendo eram milagres momentâneos, e o que o menino queria viver era diferente. Porque para cada dia do ano que vivemos no nosso calendário é uma promessa de Deus. Não é por acaso que isso está na Bíblia Sagrada. Você encontra 365 vezes aqui a frase não temas. Não por acaso, porque não existia o nosso calendário, porque não existia o Brasil na época. Quando esta palavra foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, chegou até nós uma frase que nos motiva a matar um leão por dia, que nos motiva a viver a cada dia o seu mal, sair vitoriosos e entender que Deus está conosco. Quando eu olho para o texto sagrado, eu percebo que eu tenho a oportunidade diária de viver um milagre, mas só depende de mim. Pastor Adriel, que é psicólogo formado, sabe disso. A psicologia nos ensina que os 15 primeiros minutos do nosso dia, eles são relevantes para o andamento do nosso dia. Se eu levantar pela manhã esbravejando já, xingando o papagaio, dando com o pé no canto da cama e falando palavrão, o meu dia acabou. Mas se eu levantar pela manhã e ter, aleluia, a coragem de dobrar o joelho ao pé da cama, fazer uma oração de 10 minutos e ler um salmo, o meu dia já começa sendo um dia de vitória, porque eu não vou lutar com as minhas próprias mãos, mas quem lutará pelo meu dia chama-se o Senhor. E no final do dia eu só tenho a agradecer, porque tudo que Deus faz é perfeito, e neste dia todas as permissões de Deus foram perfeitas para você chegar aqui e entender que você não está sozinho. Deus está contigo e Ele está cuidando de tudo para você. Olha que interessante, eu escrevi aqui, me chamou muita atenção esse texto, porque a geração que nós vivemos é uma geração que corre atrás de milagres e milagreiros. Por incrível que pareça, aqui em Chapecó não tem, mas já passei por lugares que os crentes lêem horóscopo para ver como é que vai ser o dia, almanaques, lê jornal pela manhã. Um dia uma mulher chegou para mim, pastor, apavorada na igreja: pastor, eu preciso da palavra no microfone. Digo: por quê, minha filha? Porque eu quero me despedir da igreja. Digo: se despedir por quê? Porque eu vou morrer, Deus falou comigo hoje. Eu digo: hoje é a primeira vez que eu vejo Deus revelando para alguém assim de cara já, que vai matar você. Eu disse: mas como é que foi essa revelação divina? Ela disse: pastor, eu estava saindo de casa e eu fui ler a palavra, e a palavra dizia assim: eis que morrerás e não viverás. Eu disse: meu Deus do céu, mas o que dizia no versículo depois desse? Ela disse: eu não sei, porque eu tirei da caixinha de promessa.
catou um versículo isolado na caixinha de promessa que dizia algo que não tinha texto e nem contexto, e aquilo foi responsável por destruir o seu dia. Mas o conselho pastoral para o culto de edificação cristã é essa: leia a palavra, coma a palavra, debruce na palavra, chore sobre a palavra, porque a própria palavra diz: examinai as escrituras para que possais ter nela vida eterna. Quantas Bíblias temos aqui hoje? Pega a Bíblia, levanta a Bíblia aí. É por isso que o diabo não gosta da igreja, é por isso que a vitória é garantida para a tua vida, porque a palavra de Deus está regendo a tua alma. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só quem pode glorificar a Deus pela palavra, dá glória para Jesus aí. Não existe outro método. Um desavisado, e outro dia apareceu nas mídias, dizendo que a palavra de Deus precisava passar por uma atualização, uma modificação, porque estava ficando obsoleto já. Uma palavra como essa, que há mais de 2000 anos foi escrita por diversos autores, mas inspirado pelo Espírito Santo. Os escritores fizeram isso, mas o autor por excelência é Jesus Cristo. Aí vem me dizer que precisa atualizar algo que é mais atual do que o jornal que eu vou escrever no dia de amanhã. O crente que é crente não se surpreende com as coisas que estão acontecendo, as catástrofes inevitáveis, as faltas do mundo, todas estas questões de saúde pública, de essa política miserável e tantas outras coisas que estão fazendo sucumbir a terra. A Bíblia já dizia: nos últimos dias a terra cambaleará como um bêbado, andando de um lado para o outro. As pessoas não se entenderiam, os dias seriam abreviados. O mês de agosto passou, a gente nem viu, hoje o dia já está terminando. Esta palavra disse que estes sinais antecederiam a volta de Jesus. Eu não sei quantas vezes você já ouviu, talvez para alguém é a primeira vez, e eu digo para você com toda a autoridade: prepare a tua alma, porque o arrebatamento da igreja é iminente. Breve Jesus voltará e nós subiremos para estar com Ele para sempre. Prepare a tua alma. Mas pastor, lá no outro lado tem um milagreiro que tira coisa do ouvido, do zóio, do nariz, do umbigo. Mas lá do outro lado tem um revelador, uma reveladora, um profeta, uma profetisa. Ei, para com isso, irmão. A Bíblia de Deus é a revelação por excelência. Não há profecia maior do que esta palavra. E ela mesmo dizia, Marcos 16 e 17: você não precisa correr atrás de milagre, porque os sinais seguirão os que crê. Se você acredita que Jesus é o Deus da tua alma, se prepare, porque o milagre de Deus perseguirá você, e você será alvo da bênção de Deus na terra. Não se engane, não se deixe iludir. Os milagres deverão correr atrás de você. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus envia buscar a solução, e os próprios discípulos não entenderam que a solução estava falando com eles. Quantas vezes estamos nos cultos frequentando, somos fiéis às nossas contribuições, não perdemos nenhum culto de ceia, estamos atentos a tudo o que está acontecendo, mas não conhecemos Jesus ainda da forma que deveríamos conhecer. E eu provo pela própria palavra que, mesmo sendo um crente que Deus dá testemunho, ainda é possível conhecer Deus de uma forma diferente. Mas infelizmente, para conhecer a Deus, um preço grande deve ser pago. Quando eu olho para o livro de Jó, eu percebo que Jó era um homem que um dia Deus fazia uma reunião e o diabo se apresenta entre os filhos de Deus, e Deus, olhando para Satanás, pergunta: da onde vens? Alguém me questionou um dia dizendo: pastor, por que Deus perguntou para o diabo de onde o diabo estava vindo, se Deus sabe de todas as coisas? Eu disse: porque a alegria de Deus é fazer o diabo falar a verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então a alegria de Deus é olhar na cara do diabo e dizer: ei, tu estava onde? Ele não pode mentir, porque Deus conhece todas as coisas. E o diabo diz para Deus: eu estou vindo de passear, estava rodeando a terra, passeando por ela. E Deus diz: e você viu meu servo Jó? E o diabo se ouvir. Aí Deus dá o testemunho, o currículo de Jó: homem íntegro,
temente se desvia do mal. Pensa num homem crente. Aí o diabo olha para Deus e diz: claro, pois tu dá tudo que ele quer, como é que ele não vai ser feliz? Tira o que ele tem. E Deus coloca a Jó à prova e o seu nome também. Deus diz assim para o diabo: tira tudo que ele tem, só não toca na sua alma. E Jó começa a perder tudo de uma vez só. Pastor Adriel, muitas vezes nós lemos a Bíblia e não paramos para comer desta palavra. É fácil pregar sobre Jó, mas olha para mim e se preocupe com o que eu vou dizer agora. Uma mulher estava em casa e de repente chegam 10 caixões, porque os seus 10 filhos morreram de uma só vez. A sala ficou cheia de caixões. Os filhos que estavam almoçando no domingo comendo maionese, agora estão enfileirados e mortos na sala de casa para serem velados. Analisa comigo, a mulher que era mais rica do Oriente, pois era casada com o homem mais rico do Oriente, agora recebe uma palavra dizendo: ei, a partir de hoje tu é mais pobre, porque os ladrões roubaram toda a riqueza de vocês. As notícias começaram a chegar, os amigos começaram a apontar o dedo e dizer: ei, tem alguma coisa errada contigo, tem pecado escondido aí, revela o que está acontecendo, por isso que você está perdendo tanto. As pessoas nunca entenderão o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu abro um parênteses aqui agora para dizer para você que nós crentes mentimos demais, e muitas vezes mentimos quando cantamos, porque é fácil cantar aqui: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Mentira, irmão. Quando Deus dá, a gente fica feliz. Quando Deus tira, a gente quase se desvia. Se você ganhar um Pinter amanhã, você vai contar para todo mundo, vai tirar 300 fotos, vai rechear suas redes sociais, mas se morrer no outro dia, você entra em depressão. A gente dá legalidade a Deus de tirar as nossas coisas, cantando aquele corinho antigo dizendo: quebra minha vida, faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Aí Deus diz: beleza, então eu vou dar uma mudadinha aqui. Aí Deus coloca uma gripe em você, você já fica preocupado, tentando encontrar os teus erros e defeitos. O que Deus está precisando na nossa geração são pessoas que falem a verdade, que entreguem de fato corpo, alma e coração, para que Ele faça morada, para que nós possamos ser veículos de Deus na terra. Deus ainda conta com a gente, então entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de tudo para você. Mas eu entendo que não é fácil. Eu entendo que não é fácil. Jó perdeu tudo. Aí quando menos esperava, chega a sua esposa, olhando o seu amor, o amor da sua vida, o seu marido, apodrecendo vivo, um zumbi, a lepra, carcomendo a sua carne, fedendo, as moscas circundando Jó, e Jó sentado no monte de cinza, raspando as cascas das feridas, com um caco de telha. Alguém é capaz de julgar a mulher: meu Deus, que mulher desviada, ao invés de ajudar o marido. Se coloque no lugar desta mulher. Perdeu tudo que tinha, inclusive o amor da sua vida. Tudo que ela queria era achar uma forma de evitar o sofrimento ainda maior do seu marido. E ela chega e diz: meu amor, se for possível, então faça qualquer coisa, amaldiçoe o Deus que você serve, para de sofrer, eu não suporto mais. Mas foi neste momento que Jó, aleluia, juntou o pouquinho que tinha. Por isso eu digo para você que o pouquinho faz a diferença. De dentro da sua alma, ele fala uma frase que ecoa pela eternidade, envergonha Satanás e o inferno. Ele está dizendo: mulher, tu estás falando como uma doida, tu estás fora de si, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo certo Ele se levantará e abençoará a minha vida. Perca tudo se preciso for, só não perca a sua fé, porque a fé é o combustível que vai fazer você conseguir tudo outra vez. Capítulo 42 de Jó, o Jó está dizendo agora: quando eu tinha tudo e era bem crente, eu conhecia um Deus, mas era só de ouvir falar. Quando eu perdi tudo, passei pela maior luta que um homem pode passar, e Ele retribuiu agora o pagamento por eu ter aguentado. Os meus olhos te veem, aleluia. Agora eu conheço o Deus que pode operar grandes milagres, aleluia. Olha só, estava na frente deles a resposta, mas eles não conheciam como deveriam conhecer. Encurtando rapidamente aqui,
Chega o menino agora, e o discípulo também dizendo: ei, o que nós temos está aqui, ó, 5 pães, 2 peixinhos. Jesus diz: tá bom, suficiente, vamos lá. O que me chama a atenção, pastor Adriel, é que multiplicação já havia acontecido. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, o profeta Eliseu multiplica pães também. Então não era novidade a multiplicação de pães. Na mão do profeta um pão multiplica-se. Eliseu prova isso, e Jesus provaria outra vez. Mas o que me chama a atenção não é apenas a multiplicação. O que me chama a atenção é que por trás daquele menino havia uma instrução. E é aqui que eu prego 10 minutos e encerro. Nós somos responsáveis por preparar a geração para o futuro, conhecendo a Deus ou não. Este menino saiu de casa com uma lancheira, e eu tenho a certeza, conforme o costume judaico, responsável pela cobertura diária dos seus filhos são os seus pais. Se ele levava pães na lancheira, é porque uma mãe colocou pão ali. Se ele carregava peixe na lancheira, é porque um pai pescou aquele peixe, e agora o peixe estava ali. Uma mãe e um pai preocupados com a alimentação do seu filho, salvaram uma multidão de famintos. O pão veio das mãos de uma mãe que estava preocupada em investir o sustento e a força no seu filho. E o peixe veio das mãos de um pai que estava disposto a pregar vida e esperança na vida de um menino que mudaria a história da humanidade. Olha que interessante isso aqui. A pergunta que não quer calar é: o que estamos plantando agora na vida dos nossos filhos e da nossa família pode ser a chave de salvação para muitas pessoas do futuro? E quantos de nós nos preocupamos com isso? Poucos de nós. Por quê? Porque nós não temos tempo. O nosso tempo está todo direcionado aos nossos desejos humanos. O tempo gira ao redor da nossa vontade. Gastamos tanto tempo nas mídias sociais, trabalhando desenfreadamente. Chegamos em casa e não conseguimos mais abrir a mochila do filho para ver se lá dentro não tem um baseado escondido. Mas o meu filho é crente, pastor. Aí que nós temos que nos preocupar mais, porque filho de crente é alvo de Satanás. Quantas vezes nos preocupamos no nosso bem-estar, olhamos várias vezes a nossa caderneta de poupança no aplicativo do celular, mas estamos perdendo os bens mais preciosos, que é a nossa família. Existem famílias que já não sentam para almoçar junto, já não sabe o que é tomar um café em companhia, já não sabe mais o que é receber uma palavra de oração enquanto o filho vai dormir. Quantos de nós estamos vivendo igreja sem ser igreja na sua totalidade? Porque a igreja é a célula mãe da sociedade. Sem sociedade não há igreja. Sem igreja não tem pregação da palavra. Sem pregação da palavra as pessoas não conhecem o céu, e sem conhecer o céu as pessoas vão para o inferno. Mas Deus nessa noite me traz uma palavra de conscientização. Deus nos chamou para fazer a diferença. Você é um instrumento de Deus na terra, então tome uma atitude. Deixa Deus usar a tua mente e a tua alma para que a tua casa seja um lugar onde o Senhor tem prazer de estar. É difícil, mas é verdade. Veja só, Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois, quando crescer, não se desviará dele. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Se você perguntar para mim: pastor Lara, você vai para casa por aonde? E eu te ensinar o caminho, você: eu pego aqui, pego a esquerda e vou para casa. Mas para te ensinar no caminho, eu entro no carro contigo e vou com você até minha casa. Há uma diferença muito grande hoje. Mas o tempo roubado pelas coisas que são da terra tem nos feito perder momentos preciosos com aquilo que é eterno. Um dia uma menina chegou para mim e falou: pastor, eu vou tirar minha vida. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu não sei o que é ser amada. Eu não sei, eu nunca ouvi dentro da minha casa a frase eu te amo, você é importante. Mas lá na escola os meus amigos estão dizendo: você é bonita, você é top, você tem que ser descolada, tem que ficar com os meninos, perder a virgindade, mostrar que você pode. Ela disse: pastor, mas não é isso que eu sonho, não é isso que eu projetei. Eu disse: minha filha,
para acalmar o teu coração. Como teu pastor, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Pode a mãe esquecer um filho que amamenta, contudo o Senhor jamais esquecerá de ti. É que nós estamos vivendo a época da terceirização de culpa. Não sou advogado do diabo, mas nem tudo é culpa dele. Nossos motivos, nossas ações precisam ser avaliadas. Nem tudo, pastor, é culpa do diabo ou de Deus. Nós temos algo chamado livre-arbítrio, e nós estamos colhendo exatamente o que estamos plantando. Se não estamos felizes com a colheita, é melhor verificar as sementes que estamos jogando na terra, porque ninguém planta tomate e colhe pepino, e a lei do retorno é verdadeira. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Mas a terceirização de culpa é essa: não vou mais à igreja, porque o pastor Adriel me olhou assim. Não vou mais servir a Jesus, porque o meu Edemar falou isso. Nós estamos vivendo uma época em que Adão e Eva viveram há milhares de anos atrás. Quando pecaram, não souberam aceitar que erraram. Mas o homem olha para a mulher e diz: olha aí, Deus, a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher que você criou. A Eva olhou para a cobra e disse: a culpa é da cobra que tu criou. A cobra olhou para o diabo e disse: a culpa é dele. O diabo assumiu a culpa. Mas o que Deus está precisando hoje são pessoas que digam: ei, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu não deveria ter feito, mas Deus me deu a oportunidade de acertar, porque Deus é perdoador. Porque o diabo me odeia tanto, pastor? É simples, porque ele errou uma vez só e já está condenado ao inferno pela eternidade. Ele olha você errando todo dia, pecando todo dia, falhando toda hora. Mas 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo, aleluia, o sangue de Jesus Cristo, Kleber, nos purifica de todo pecado. Ei, assuma suas culpas e seja um ser humano melhor. Entenda comigo que todos, depois da multiplicação foram saciados, e ainda sobraram 12 cestos. Não foi por acaso, porque nada é por acaso. Para o crente não existe coincidência, anota isso aí. Para crente existe cristocidência. Tudo que você viver é a vontade permissiva de Deus sobre a tua vida. Então não atribua muitas vezes a sua fraqueza de não conseguir passar num concurso público. Entenda se esta era a vontade de Deus para a sua vida. Porque as pessoas hoje se autoflagelam. Há uma autocomiseração de pessoas tão inteligentes, tão bonitas e importantes, que se acham tão pequenas, porque não atingiram seus objetivos. Mas nós precisamos entender se esses objetivos que eu tinha para a minha vida é a vontade do Deus que rege os meus dias. Entenda comigo nessa noite: Deus está preocupado com a sua felicidade, por isso está eximindo você de tristezas futuras. Você nunca vai entender Deus, porque a loucura de Deus confunde até mesmo a sabedoria humana. E quando eu prego isso nessa noite, é uma palavra de autoestima para você que tem ouvido de pessoas que você não vai a lugar nenhum, que você não vai dar nada e que você não vai ser ninguém. Deus está contigo. Por mais que homens não acreditem em você, Ele morreu por ti, comprou a tua alma e Ele cuida de tudo. Só quem acredita nisso, joga a mão para o céu aí e dá glória para Jesus essa noite. Pastor, por que sobraram 12 cestos? Sei lá, talvez é para os discípulos levar para casa. E todas as vezes que eles olharem para os cestos, vão entender que Jesus é algo a ser conhecido cada vez mais, que nunca conheceremos sempre, que não foi o fruto do trabalho das mãos deles que gerou a multiplicação, mas foi colocar o pouco que encontraram nas mãos de Jesus. O anônimo da Bíblia, um menino que nós não sabemos a sua história, foi responsável por produzir um grande milagre na vida de muita gente. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que talvez você nunca vai ser um pregador de microfone, nunca vai ser uma cantora de microfone, mas eu tenho certeza que muitas pessoas olharão os teus passos na rua e vão dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Porque a maior pregação que existe não são palavras bonitas desenroladas.
A maior pregação que existe não é uma boa oratória que nos faça chorar até. A maior pregação que existe é o testemunho de um crente, aonde alguém pode olhar na farmácia, na padaria, na borracharia, na oficina, no trabalho, na escola, e alguém pode dizer: esta pessoa tem uma palavra de Deus para a minha vida. Me diga você se não é verdade. Quantas vezes veio para o culto e não foi a palavra que mexeu com você, não foi os louvores que mexeram contigo, mas quando você subiu a escada e a irmã estava lá com um sorriso desse tamanho, dizendo: a paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aquilo mudou. A atmosfera tua mudou, porque onde tem um crente cheio do Espírito Santo, com um sorriso nos lábios, há uma mudança, porque Jesus é poderoso. Entenda comigo, você pode ser participante dos milagres de Jesus, basta estar preparado para o momento que Ele precisa de você. Quando os milagres fizerem parte do seu dia, você vai entender que Jesus é o maior dos profetas. Eu finalizo aqui dizendo para você: pastor de igreja é assim, vai chegando perto das 9 já vai ficando querendo frear, né? Entenda comigo aqui. Dia 25 agora, aniversário de Chapecó, fizeram 16 anos que eu saí para a obra. Eu lembro como se fosse hoje. Quem levou a minha mudança fui eu e o Itamir, o mecânico lá, eu e o Itamir. Pegamos uma caminhonetinha, colocamos só a roupa, é o que eu tinha, fomos para a obra missionária em Vitor Meireles. Chegando lá, tudo que eu queria ver era milagre de Deus. Eu queria ver milagre de Deus. E fiquei um bom tempo pregando, visitando, testemunhando, orando, mas não via grandes milagres acontecer, porque eu julgava que Jesus curar dor de dente, dor de cabeça era pequeno demais. Mas eu não parei para entender que quem está passando a dor de dente, a dor de cabeça, sabe o quanto é difícil e quanto é grande o milagre da cura de uma dor de dente ou uma dor de cabeça. Mas chegou um momento que eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor mostre para mim o quanto eu posso ser importante para o Senhor e para o seu reino. E foi num dia desse que eu estava na construção da igreja, trabalhando de pedreiro da igreja lá, construindo, fazendo massa, ajudando. E chegou um homem chamado Valdecir Agostinho. Esse homem era missionário, trabalhava comigo numa região chamada Rio Bruno, Barra da Prata, perto da área indígena. E eu estava em Vitor Meireles. Ele chegou com um calhamaço de papel na mão e disse: meu amigo, eu vim te dar um abraço e dizer que foi muito bom te conhecer. Eu falei: como assim, rapaz? Está indo embora? Ou eu estou indo embora, eu não sei ainda. Ele falou: não, estou vindo de Blumenau agora. Estou aqui com os documentos que comprovam que eu tenho 3 meses de vida, 90 dias, câncer galopante, todo o meu corpo está tomado. Começou a aparecer umas bolas assim, eu não dei bola para aquelas bolinhas que foram aparecendo, eu deixei de lado aquilo ali, caroços assim, e eu disse: deixa assim, vai passar. E quando eu fui consultar, o médico falou: você está assim por dentro e por fora, está tomado, 90 dias de vida. Ele chegou para mim, começou a chorar e disse assim: foi tão bom te conhecer. Eu tenho 1,80 m, 100 e poucos quilos, mas eu sou muito emotivo. Quando ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. Aí eu falei: ô Valdecir, mas não tem jeito. Ele falou: o médico disse que não tem. Eu disse: que médico disse que não tem? Ele disse: o médico de Blumenau. Eu disse: então peraí, eu conheço um médico que é maior do que ele. Fica de pé nessa noite, eu vou encerrar assim. Vou encerrar aqui contando isso. Aí ele disse: tá bom, meu amigo, mas é que chega um momento na vida da gente que a nossa autoestima está debaixo da sola do sapato, irmão, que a nossa fé está do tamanho da cabeça de um alfinete. É difícil, é verdade isso aqui. Alguém diz assim: pastor, eu gosto de ti porque tu é muito transparente. Eu sou assim, é o meu jeito. Coloquei um vídeo ontem falando: ei irmão, não pense que vai ser só vitória a vida toda, não se engane com isso. Agora aceitei Jesus é só mentira. Amanhã tu vai ficar doente, vai perder parente, vai bater carro, vai vir boleto, mesma coisa, irmão. Porque a nossa pátria é Sião, aqui é luta, aqui é batalha. Não vem com essa geraçãozinha Nutella: ai, agora eu sou uma florzinha delicada de Jesus. Ele vai dar problema, irmão. Vai cair pétala da rosa uma hora ou outra. Isso é normal. Só que eu olhei no olho do Valdecir e falei: Valdecir, a gente pode até se despedir agora, mas eu não posso me despedir de você sem fazer uma oração. Porque é isso que crente faz, Júnior.
crente faz oração, pastor Adriel. Urabacandarabachúria. Quando os recursos humanos se esgotam, o crente ainda faz uma oração. Limpamos o cimento do chão. O Valdecir dobrou o joelho, eu botei a mão, mas eu estava grandão naquela oração. Eu botei a mão na cabeça e disse: câncer, ouça a minha voz. Eu estava falando com o câncer, irmão. Ouça a minha voz. Pastor Renato, eu disse: em nome de Jesus de Nazaré. O nome dele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu acredito que os recursos humanos se esgotaram, mas tu és o médico por excelência. Faz o Agostinho viver. Já fazem 16 anos, o Agostinho está vivo, cuidando da igreja, pregando a palavra, porque Jesus é poderoso. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação, mas Jesus está falando que tem gente aqui que precisa de um milagre grande. Então, sem insistir, eu quero que você saia do teu lugar, corra para o altar nessa noite, porque os céus estão abertos e direcionados à tua vida neste lugar.